Gosto muito da capa do álbum, com aquele estilo minimalista ali, criação do querido Ricardo Leite, que eu ia guardar mais pro meio do vídeo, mas ele gentilmente gravou aqui um vídeo exclusivo para essa live, onde ele fala sobre essa icônica capa do primeiro álbum aqui, o criador falando de sua criação. Eu peço permissão aqui a Alan e a André para a gente ouvir o Ricardo, grande Ricardo, beijo Ricardo, que está nos assistindo, falar sobre a capa do disco. Oi, Sal. Oi, turma que está do outro lado da tela. Hoje nós vamos falar sobre esse álbum aqui, essa capa de disco, que é o primeiro disco da Legião Urbana, que eu tive a honra e o prazer de desenvolver. E eu queria pedir licença a vocês antes, porque eu tenho que voltar um pouquinho no tempo para poder contextualizar esse disco aqui. Vou dar um depoimento um pouquinho mais longo, mas vocês vão entender. Esse disco aqui que eu acabei de mostrar, né, que é o Legião Urbana 1, esse disco saiu no comecinho de 85, 1985, século passado. E eu sempre alimentei o sonho de fazer capas de disco, e junto com o Maurício Valadares, parceiro das primeiras incursões fazendo capas de disco, fotógrafo maravilhoso, incrível, amigo do tempo da faculdade. A gente sempre sonhou com essa coisa de fazer capa de disco, até que um dia, em 1983, ou seja, praticamente 2 anos antes, 1 ano e pouco antes desse disco aqui existir, o Maurício me liga, e ele tinha um programa na Rádio Fluminense, na Maldita, e ele tinha colocado várias fitas de várias bandas, e com isso ele se aproximou de uma banda importante, que na época, logicamente, ainda não era importante. Ele tinha recebido um cassete, botou lá para tocar e tal, e a gravadora se interessou, e ele me ligou e falou: Leitinho, Leitinho, me chamava de Leitinho, e falou: olha, vamos fazer uma capa de disco, vamos te ligar aí da EMI Odeon, e você vai saber aí, vai receber um telefonema. E era esse compacto aqui, que é o primeiro disco dos Paralamas, que foi o meu primeiro disco também, do Maurício também, foto do Maurício, inclusive essa foto aqui incrível, que está aqui atrás, que eu acho uma foto icônica dos Paralamas, esse perfil contra a luz, fantástico. E foi esse primeiro disco aqui, esse primeiro compacto, que é essa versãozinha de uma música de um lado, uma música do outro, que era Vital e Sua Moto, Patrulha Noturna. A gente meio que colocou o pé dentro da gravadora. Na sequência disso saiu um outro compacto com a música Cinema Mudo, e depois saiu o próprio LP, né, Cinema Mudo, que vocês estão vendo aqui. E neste LP Cinema Mudo já tinha uma das músicas aqui que me chamava muita atenção. Estava no lado B, né, o disco tinha 2 lados, o vinil tinha 2 lados, que se chamava Química, que era um rockão bacana, que eu tinha ficado muito impressionado com esse rock, e que já era uma música da Legião. E eu prestei atenção nessa música, falei: pô, que música legal e tal. Depois disso, fizemos algumas outras capas de compilação para a própria Rádio Fluminense e para outras, em gravadoras diferentes até, fizemos uma coisa ou outra ali. Mas, na sequência, em 1984, ou seja, 1 ano depois, o Cinema Mudo saiu, se não me falha a memória, em outubro de 83, sai O Passo do Lui. No final dos anos, né, de 84, ali no finalzinho do ano, sai esse álbum aqui, que eu acho uma capa incrível, adoro, foto do Maurício, claro, né, a gente era uma dupla. E de novo, né, Paralamas e Maurício tem uma ligação histórica, né, enorme, de amizade, inclusive. Ele fez todas as capas dos Paralamas e tal. E eu estava continuando fazendo as coisas dos Paralamas, fizemos esse segundo álbum dos Paralamas, que foi o álbum que explodiu. Os Paralamas realmente aconteceram a partir principalmente do Rock in Rio, que foi em janeiro de 85, quando este disco aqui surge. E aí a gente então entra na história dessa capa aqui, que foi um petardo, né? Uma coisa na minha vida espetacular. O que aconteceu? Eu recebi, logicamente, um telefonema da gravadora, estava alinhado que eu e Maurício iríamos fazer Legião. E eu
até muito pela proximidade dos Paralamas. Os Paralamas tinham trazido a Legião para a mesma gravadora deles, que era a EMI Odeon. Maurício também tinha uma ligação histórica com Herbert, Bi, Baroni e, consequentemente, também depois com o próprio pessoal da Legião, Renato e etc. E aí acaba que, por consequência, isso veio parar no meu colo. Eu trabalhava junto com o Maurício, amigo dele e tal, e a gente era dupla, então a capa vem para mim. E eu, então, lido com o pessoal da Legião, chegando de Brasília para fazer esse álbum aqui, gravando, e eles me entregam uma fita cassete para ouvir. Eu levo aqui para casa, era muito comum receber uma fita cassete para ouvir. Então eu levo para casa para ouvir essa fita e fico assim, caralho, falei, que é isso? Que é isso? Era muito forte o disco. Se eu já gostava muito dos Paralamas, já sabia que eu tinha tido a sorte de ter, logo na largada, uma banda de primeiro time, né, que era um grupo de primeiro time, que era os Paralamas, de repente surge um segundo, que eu falo assim, cara, isso aqui é poderosíssimo, político, uma força de mensagem muito grande, né? Tinha um quê ali, uns riffs de guitarra de U2 que eu acompanhava, né? Que nem os Paralamas também tinham umas conexões lá com um pouco de Police, né? Todo mundo ali meio que bebia alguma coisa lá naquele movimento punk inglês, né? Inclusive até isso explica muito o porquê dessas capas com fotos em preto e branco, que a gente usava referências muito, a gente estava muito influenciado pelo punk, né? De Clash, de The Jam, né? Smiths, etc., que estavam explodindo no mundo todo naquela época. E aí eu olho para essa fita e ouço a fita e falo, caramba, isso aqui é algo diferenciado. A partir desse momento eu fiz um tratamento todo especial para o disco e, inclusive, uma grande referência, dei todos os ouvidos para Renato. O Renato é que liderava a capa nessa época. Foi com ele que eu conversei tudo. Então foi um momento onde a gente conversou e ele me dizia que ele queria uma capa em branco. Ele queria a capa branca com uma tipografia, que ele me deu algumas referências de tipografia que eram mais ou menos esse tipo de tipografia que tem serifa, que tem um estilo mais clássico e tal. Ele me deu uma referência, falou, eu quero uma tipografia desse tipo. Ele queria no fundo isso aqui no meio. Capa toda branca, com Legião Urbana escrito no meio, sem mais nada. Esse era o briefing dele para mim. Tive alguns encontros com ele, onde ele falava, não, a capa tem que ser toda branca, não sei o quê. E eu, evidentemente, estava começando a minha carreira, Maurício também começando a dele, a gente fazendo, doido para mostrar o que a gente era capaz de fazer, e falando, não, vamos botar uma foto, o Maurício é um puta fotógrafo, vamos lá, vamos caprichar, vamos não sei o que e tal. E eu insisti muito em ter uma foto do Maurício aqui, na capa. E aí começou uma luta, porque o Maurício me entregava sempre poucas fotos quando ele fazia Paralamas, quando ele fazia outras capas que a gente chegou a fazer nesse período. Ele me entregava 5, 6 fotos e eu ia na casa dele, geralmente ele me mostrava aquelas fotos, selecionava quase 5, 6 que ele aprovava, me entregava e falava, tá aqui, essas são as fotos para você fazer a capa. E aí eu trabalhava em cima daquelas fotos e sempre eram 5, 6 fotos extraordinárias. O Maurício é o rei do contraste, do preto e branco, um cara que tem um talento fotográfico extraordinário. E com aquelas 6 fotos eu fazia uma capa de disco sempre, inclusive com muitas fotos. Você pega aqui o Passo do Luiz, por exemplo, tem essa foto icônica, né, do Luiz dançando, mas tem aqui outra dos Paralamas aqui, tem outra aqui, você vai para a contracapa, tem outra aqui, ou seja, as minhas capas dificilmente tinham uma foto só na capa. Geralmente era uma historinha, né? Se você pegar aqui o Cinema Mudo, ó, tem aqui a foto principal, né, que eles estão no cinema, a câmera, junto com a câmera, uma foto inclusive difusa, né, não é tão fácil de enxergar. Tem essa ilustração que eu pintei em guache, mas aqui atrás, olha, também tem várias imagens, que formam quase uma história em quadrinho. Tem o Herbert aqui, Baroni aqui, Bi aqui, cercado por essas ilustrações a guache, que são dessa atriz fazendo expressões de cinema mudo. Então, sempre eu trabalhei com mais de uma imagem por capa. Nunca era uma foto sangrada, como se usava muito fazer naquela época. Eu dificilmente fazia isso. E aí, na capa da Legião, eu falei, cara, mas vamos botar pelo menos uma foto. Então, fiquei insistindo um pouco com isso.
conversando com o Renato estava muito ansioso, ele tinha noção do que ele chegou com um diferencial, ele falava para mim isso claramente, ele falava assim, cara, minhas letras são muito fortes, desde que Chico Buarque fez Construção, uma frase dele que eu ouvi dele, desde que Chico Buarque fez a Construção, não teve uma letra tão forte, então ele tinha essa coisa do poeta, né, da escrita, né, da mensagem muito forte, e ele sabia disso, então ele queria focar mesmo, e ele sabia o que ele queria. Ele é aquele cara que sabia, ele montou a banda, ele sabia como ele queria configurar o papel de cada um dos músicos e como é que ele queria a música, ele sabia exatamente tudo que ele queria. E era muito boa a fita, né? Então eu falei, não, tá, vamos ouvi-lo, né? E aí eu, para não contrariar a ideia da capa branca, eu falei, vamos botar uma única foto aqui no meio e vamos trabalhar com relevo. Relevo seco é isso aqui. Não sei se vai aparecer bem aí na... Tá vendo? Dá para ver que tem aqui um congresso nacional aqui, né? Com relevo, com a linha. Quem conhece a capa, vocês devem conhecer. Aqui tem um índio, tá vendo aqui? Em relevo seco. Que eram elementos que tinham muito na referência da música dele. Aqui atrás eu tenho um Geração Coca-Cola, então tem aquela coisinha que se puxa, né? Aquela alcinha que se puxa para abrir uma latinha de Coca-Cola. E aqui embaixo eu tinha pensado em fazer essa composição de botar aqui, né, ficha técnica, aqui repertório, lado A e lado B, ou vice-versa, que eu estou vendo aqui ao contrário, não sei se não, lado A é lá de cá. Enfim, e aí pensei em botar aqui também em relevo Legião Urbana, com cinza clarinho, para deixar tudo muito discreto. Aqui também eu entrei com relevo de Legião Urbana em relevo, tá vendo? Relevo seco se chama isso, que é só o clichê que bate, você faz o volume no papel sem ter nada impresso em termos de cor. E aqui tinha relevo seco também, mas tinha cor. Então, o nome Legião que ele queria aqui subiu, e eu propus a ele fazer uma capa cheia de elementos de relevo seco, além dessa foto, que foi também uma foto discutidíssima com ele, para ele chegar nessa imagem. Maurício me entregou, contrariando inclusive o estilo dele, que eu já falei que era entregar poucas fotos, ele me entregou uma pilha bastante grande, uma quantidade bastante grande de fotos deles lá, fotos feitas, algumas na própria casa do Maurício, outras no Jardim Botânico e tal. Então a gente foi selecionando, eu e Renato foi selecionando o que podia entrar, o que não podia entrar, até que eu percebi, depois de algum tempo, que o padrão dele de aprovação ou não aprovação das fotos tinha que ver com as caras estarem muito visíveis ou não. Ele não queria que ninguém estivesse muito visível, ele não queria mostrar a cara de ninguém, ele queria no fundo que a capa fosse branca, que ele não queria que tivesse ninguém. Então eu acabei escolhendo com ele essa foto aqui, que é uma foto que, você repara que está todo mundo meio encoberto, né? E fora de foco, e aqui está cobrindo o rosto, aqui também está de perfil. Então assim, é uma foto meio misteriosa e que eu acho que foi muito feliz. Aqui atrás, por exemplo, tem uma foto no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, onde tem uma gruta lá, uma espécie de gruta, uma casa, né, de pedra e tal, que dá esse ar de mistério. De novo, ninguém é muito exposto, todo mundo aqui numa composição bastante, tem muito movimento fotográfico aqui. Então, foi muito bacana, e a escolha das fotos foi bem sofrida, não foi fácil não. Ele ia dizendo essa sim, essa não, não, não. Eu falava, pô, mas essa foto é incrível. Ele, não, 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 não. E até eu entender que o que ele queria é que não tivesse ninguém de um modo muito explícito na capa. E aí eu pensei em encher isso aqui com relevos, peguei a letra de música, as letras de todas as músicas, e fui pensando elementos que eram citados. Soldados, então botava uma arma, botava um soldadinho, botava não sei o quê. E eu pensei em encher a capa toda com relevos, de modo que, quando o cara chegasse na loja, ele fosse ver a capa de longe, ele ia ver só a foto e Legião Urbana escrita aqui. Quando ele chegasse perto e pegasse o disco na mão, aí ele ia começar a descobrir os relevos que existem, né, na capa. E aqui teria outra, aqui teria outra, aqui teria outra. No fundo, hoje eu sei que teria relevo demais, eu acho que não ia ficar tão legal. O Renato, no final, ele foi aprovando a minha lista de relevos, eu ia fazendo as artes finais, tinha que desenhar tudo com nanquim, mas depois de um certo tempo ele me ligava e falava, não quero mais que tenha isso, e mandava outra lista. E foi tirando coisa, até que ficou só esses elementos, que eu acho que foi um acerto também.
Tá? Hoje, mais maduro, eu olho para trás e falo, não, foi muito bom. A capa ficou uma capa mais clean, bonita, com seu mistério ainda nesses poucos relevos que tiveram aqui. E é uma das capas que eu tenho um tremendo orgulho de ter trabalhado nela, junto com o Maurício Valadares, que é o grande canal que eu tive para poder fazer essas primeiras capas, né? Ele que trazia, né, essas bandas que ele tocava no programa dele, o Rock Alive, que tinha na Rádio Fluminense, e ao mesmo tempo ele, senhor fotógrafo, né, puta fotógrafo, fazendo fotos incríveis. E aí, essa é um pouco do resumo dessa capa de disco aqui da Legião, que eu tive a honra e estou aqui podendo contar para vocês nesse podcast sobre essa comemoração, né, desse disco aqui que entrou para a história da música brasileira. Eu não diria nem do rock brasileiro, da música brasileira. Legião realmente tem o seu espaço e tem o seu lugar eterno. Então, muito obrigado por vocês terem me dado ter tido a paciência de ouvir essa história toda, e até breve. Maravilhoso, hein? Sensacional. Que aula! Isso aqui foi uma aula de design gráfico, de capas de disco. Nossa Senhora! Aí você vê como que a arte sai, né? Eu fiz uma live ano passado, eu, Ricardo e Heitor. O Ricardo falando de outras capas icônicas da música, né? De MPBs que ele fez, maravilhoso. O André falou do Finis África, a capa do Finis África foi ele que fez. Caraca, eu tô embasbacado. Não, o Leitinho, beijo, ele tá assistindo a gente aqui. Beijo, Leitinho. Eu gostei do comentário da Ângela aqui, ó. A Ângela falou assim: é hoje que beijo a capa do meu disco. Que delícia ouvir toda essa riqueza histórica. Meu Deus, eu tô aqui. Demais. Impacto.